Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental do direito administrativo, os princípios que regem a administração pública e como eles se conectam aí com os diferentes modelos de gestão e com o dia a dia da máquina pública. Eles são o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 5 princípios, também conhecidos pela sigla LIMP, tão conhecida pelos concurseiros para facilitar sua memorização. E eles estão previstos lá no artigo 37, no caput da Constituição Federal. As diretrizes trazidas por esses princípios são como a base sólida de um prédio e são essenciais para o bom funcionamento da máquina pública. Daí a importância da gente estudar e observar como eles são ou não estão presentes aí no cotidiano das repartições públicas. Preparados? Então vamos lá! Mas antes, se você gostou do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal, clicar no sininho aqui embaixo para ser sempre notificado sempre que a gente publicar um novo vídeo. Não esqueça também de acompanhar o nosso canal lá no Instagram e também no Twitter, no @amáquinapública. Tem muita coisa boa que a gente só compartilha lá. Os princípios da administração pública são diretrizes essenciais para uma gestão efetiva e justa, e a sua observância é obrigatória, inclusive para a administração pública indireta. Vamos explorar cada um desses princípios em detalhes, começando pelo princípio da legalidade, que é o principal pilar do Estado Democrático de Direito. O princípio da legalidade estabelece que as autoridades públicas somente podem atuar dentro dos limites estabelecidos por uma lei. Em outras palavras, os agentes públicos só podem fazer aquilo que está expressamente previsto em lei. E é a lei que vai dizer o que o gestor público pode e não pode fazer, sem espaços assim para maluquices ou picaretagens. Assim, se o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o poder público só pode somente atuar com prévia autorização legal. Se uma autoridade resolver atuar assim na louca e agir sem qualquer suporte legal, vai haver anulação de atos administrativos praticados dessa forma, ou a invalidação de decisões que excederam os poderes conferidos pela lei aos agentes públicos. Aliás, o princípio da legalidade é tão importante que o agente público tem a obrigação de ele próprio anular os atos ilegais sempre que os observar ou comunicar a irregularidade a quem tiver poder para realizar essa anulação. Por sua vez, o princípio da impessoalidade estabelece que a administração pública deve tratar a todos de forma igual. Assim, a parada é tratar todo mundo sem qualquer tipo de discriminação ou favoritismo. Os atos administrativos devem ser, então, baseados apenas em critérios objetivos e impessoais. O seu descumprimento pode resultar, por exemplo, na anulação de licitações realizadas com base em critérios discriminatórios, que, na realidade, direcionam a contratação para uma empresa pré-estabelecida ou para um amigo ou aquele parente, uma prática conhecida como nepotismo, que é vedada na máquina pública. Já o princípio da moralidade estabelece que os atos dos agentes públicos devem ser pautados pela ética, honestidade e probidade. Em outras palavras, exige-se que a administração pública haja de acordo com os padrões morais aceitos pela sociedade, buscando sempre o bem comum. Ele é fundamental para garantir uma gestão transparente e responsável, pessoal. Assim, por exemplo, o STF já reconheceu que a prática do nepotismo viola não só o princípio da impessoalidade, como também viola o princípio da moralidade e editou inclusive uma súmula vinculante acerca do tema. Embora alguns julgados posteriores estabeleçam algumas exceções a essa regra geral diante da complexidade específica de casos concretos. Vamos agora ao princípio da publicidade, o qual estabelece que os atos administrativos devem ser divulgados de forma ampla e acessível ao público. Isso garante, galera, a transparência e possibilita o controle social sobre a administração pública. Ele impõe, por exemplo,
A obrigatoriedade da divulgação de informações sobre as despesas públicas e o acesso livre a documentos públicos, salvo aqueles que são considerados como sigilosos, o que deve ser sempre a exceção e nunca a regra. Nessa linha, a edição da Lei de Acesso à Informação foi um marco histórico, pois estabeleceu normas e procedimentos para que a população em geral possa ter acesso a esses documentos públicos. Ela reconhece o acesso a informações públicas como um direito fundamental e reitera que, na máquina pública brasileira, a publicidade dos atos e dos documentos públicos é a regra e o sigilo é sempre a exceção. Aliás, a Lei de Acesso à Informação, traz especificamente os casos em que esse sigilo vai ser possível. Ainda sobre essa questão desse sigilo, após a edição da lei, no julgamento da ADPF 129, o STF decidiu que o sigilo de dados públicos somente será possível quando 1. Houver previsão legal, 2. Destinar-se a proteger a intimidade e a segurança nacional, inclusive nos termos gerais da Lei de Proteção de Dados, a LGPD, 3. Seja necessário e proporcional ao caso concreto. Além disso, os portais da transparência são outra concretização importantíssima desse princípio da publicidade e a criação desses espaços digitais é uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, sabia? Para que todos os poderes e entes da federação possam ser transparentes. Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a Lei de Acesso à Informação são muito importantes para o avanço do Estado democrático de direito no Brasil e serão objetos de episódios próprios aqui no canal. O princípio da eficiência determina que a administração pública deve buscar alcançar os melhores resultados possíveis com os recursos disponíveis, de forma rápida e sem desperdícios. Isso é milagre? Uau! Isso não significa que a administração pública deve abraçar uma ideologia liberaloide no sentido de cortar despesas a todo custo por meio da redução irrefletida do seu quadro de funcionários, por exemplo, e a escolha de produtos de baixa qualidade para as contratações públicas. Não, não é isso. O princípio da eficiência não é isso. Ele não olha apenas para o lado do custo, mas também do benefício trazido por essa despesa ou seu impacto social. Assim, o princípio da eficiência impõe que a administração pública tenha o maior impacto social positivo possível, medido a partir de indicadores confiáveis com o menor custo viável, ainda que, para tanto, seja necessário elevar o panorama geral das despesas da máquina pública. Gastar com consciência. Além de compreender os princípios fundamentais do direito administrativo e a sua aplicação nos problemas cotidianos da administração pública, é importante, galera, a gente entender como esses princípios vão se relacionar com os diferentes modelos da administração pública, conforme desenvolvidos pelos estudos da gestão pública. No modelo patrimonialista, lembra, os princípios da administração pública não valem nada. Não vai haver legalidade, impessoalidade, porque a única coisa que importa é a vontade do governante, dos seus familiares e dos seus amigos. Publicidade? Esquece. Se a máquina pública é minha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Corrupto gosta mesmo é de fazer as coisas na calada da noite, sem ninguém saber. Por fim, a eficiência e a moralidade não são medidas em termos de probidade ou de interesse público, mas sim em relação à capacidade do dinheiro público satisfazer a cada um dos desejos particulares do governante. A máquina pública, então, seria como um gênio da lâmpada, porém com desejos infinitos para o governante. Agora, no modelo burocrático, os princípios da legalidade e da impessoalidade são enfatizados, buscando garantir a igualdade e a previsibilidade nas ações da administração. A publicidade é assegurada por meio da divulgação clara dos atos administrativos e a eficiência é buscada por meio do controle da padronização dos processos. No modelo gerencial, a eficiência se torna o princípio central, buscando resultados mais ágeis e melhores na prestação dos serviços públicos. Para tanto, a legalidade vai ser simplificada por meio de normas de condutas administrativas mais abertas, de modo a tornar a atuação estatal mais flexível, buscando produtividade e inovação.
E por fim, no modelo digital, a legalidade é garantida por normas e políticas de segurança. A impessoalidade é assegurada por meio de sistemas e algoritmos imparciais. A publicidade é garantida por meio dos portais online, como os portais da transparência, e a eficiência vai ser buscada por meio da automação e otimização dos processos e procedimentos. No entanto, galera, é necessário um cuidado constante para evitar violações éticas no tratamento desses dados e no uso dessas tecnologias, que elas podem sim comprometer a igualdade entre os usuários e assim afetar diretamente o princípio da impessoalidade. Ao compreender a relação entre os princípios da administração pública e os diferentes modelos de gestão, percebemos como que eles vão moldar a atuação do Estado e como que eles vão impactar a prestação direta dos serviços públicos. É fundamental que a administração pública busque aprimorar seus processos, priorizando a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência e a moralidade para garantir uma gestão eficaz e transparente em benefício de toda a sociedade. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para muitos mais conteúdos sobre o direito administrativo, porque afinal, você, eu, nós somos a máquina pública. E até a próxima!